Me diz aí, se você é só matéria organizada, se o seu cérebro é apenas um conjunto de reações químicas, por que dói tanto quando alguém que você ama vai embora? E isso não é metáfora, dói mesmo. O peito aperta, o estômago revira, o mundo perde a cor, você perde o apetite, perde o foco, perde o chão. Um amontoado de células reagem como se você tivesse sofrido um ataque físico real. Agora me explica isso. Por que átomos deveriam sofrer pela ausência de outros átomos? Se tudo é física, tudo é biologia, se somos resultados de processos cegos de bilhões de anos atrás, de onde vem essa experiência absurda que a gente chama de amor? E percebe que eu não tô falando de romance de filme aqui. Eu tô falando da coisa crua. Eu tô falando do pai que acorda às 3 horas da manhã só pra ver se o filho tá respirando. Da mãe que sente um aperto estranho no peito quando parece que alguma coisa deu errado. Eu tô falando do amigo que atravessa a cidade inteira só porque você mandou uma mensagem dizendo que precisava conversar. Se tudo é matéria, então por que tudo isso parece ser maior que a matéria? A resposta rápida aqui é que o amor é química. Dopamina, ocitocina, serotonina. É um vínculo para garantir a sobrevivência da espécie. Apego para proteger a prole. Estratégia evolutiva para garantir a cooperação. E sim, isso faz total sentido. Porque se ninguém sentisse apego, ninguém ia cuidar de ninguém. Se não houvesse prazer na conexão, talvez a espécie humana nem estivesse mais aqui. Mas agora presta atenção numa coisa. Explicar como o mecanismo funciona não explica a experiência. Dizer que o amor é só um conjunto de reações químicas é o mesmo que dizer que a música é só vibração no ar. Isso tá correto? É óbvio que tá, né? Só que isso também não explica nada sobre o que você sente quando toca aquela música em um momento específico da sua vida. Você pode até mapear o cérebro inteiro de alguém apaixonado que ainda assim, isso não captura a dimensão subjetiva daquilo. O fato de alguma coisa ter base material não significa que se esgote nela. A biologia pode até descrever o como, mas o que isso realmente significa ainda continua em aberto. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Existe uma possibilidade desconfortante aqui. E se o amor for uma ilusão extremamente eficiente? Uma narrativa que nos faz agir de uma maneira, digamos que, vantajosa para a sobrevivência do coletivo? Uma espécie de truque evolutivo sofisticado? Porque pensa aqui comigo, o seu cérebro cria a sensação do eu, mas o eu, ele não é uma entidade separada do seu corpo. Ele é uma construção de memórias, percepção e narrativa. Você sente que é uma coisa estável, mas biologicamente falando, você é um fluxo. Mas e se o amor for algo parecido? Uma construção interna que faz você priorizar o outro como uma extensão de si mesmo. Uma forma de expandir o seu instinto de preservação para além da sua pele. Isso aí é plausível, né? É elegante, é coerente com a ciência. E é aqui que tá o problema, né? Se o amor for só isso, por que a gente trata ele como se fosse uma coisa sagrada? Por que a traição dói? Por que o luto paralisa? Me diz por que a simples ideia de perder alguém gera um medo na gente inconcebível. Ilusões úteis? Normalmente elas não carregam profundidade existencial assim. Ou será que carregam? O que você acha aí da gente tocar numa parte que muita gente evita? E se a gente não for só matéria? E se existir alguma coisa além dessa dimensão física? Alguma coisa que não seja redutível a meras partículas e impulsos elétricos? Aí o amor ganha uma outra densidade, não é não? Ele deixa de ser uma adaptação biológica e passa a ser uma ponte entre as consciências. As religiões falam de alma, falam de espírito, fala de um amor que transcende o corpo. Mas aqui também tem outro problema. Se existe algo transcendente assim, por que o amor depende tanto assim da biologia? Por que ele se altera com os hormônios? Por que medicamentos podem alterar vínculos, podem alterar emoções? Se o amor fosse puramente espiritual, ele não deveria ser tão vulnerável assim ao cérebro. Então aqui a gente acaba ficando exatamente no meio do caminho, porque reduzir isso a mera química é pouco demais, e elevar isso a nível sobrenatural também me parece simplista demais. Talvez o verdadeiro fato aqui não seja escolher um lado, e sim entender que a experiência humana ela tem camadas, né? É entender que o significado e a matéria, eles não precisam ser inimigos. Existe uma fase pela qual eu acho que todos nós passamos, é a fase do nada é real. A gente acaba descobrindo que o amor tem base na biologia e pensa, então isso aqui é só uma manipulação do cérebro, isso aqui não é especial, é só um mecanismo. Esse tipo de raciocínio parece sofisticado no começo, ele parece lucidez, mas na maioria das vezes é só defesa emocional. É como se ao reduzir o amor à química, você estivesse tentando diminuir o risco de sofrer. Olha só, Mori, eu odeio ter que dizer isso, mas o que as pessoas chamam de amor é só uma reação química pra levar os animais à reprodução. Te pega com força, Mori, mas vai se apagando devagar, deixando você encalhado num casamento. Eu fiz isso, seus pais vão fazer isso. Quebre o ciclo, Mori. Fica por cima disso. Foque na ciência.
Se isso é só reação química, então perder não deveria doer tanto assim, mas dói. E é aqui que a explicação fria começa a falhar, porque mesmo sabendo que há uma base química, você ainda continua tratando isso como se fosse uma coisa maior. Você ainda continua atribuindo valor, você ainda continua fazendo escolhas com base nesse sentimento. O niilismo aqui funciona como uma anestesia intelectual, mas ele não sustenta a vida inteira na prática. Ninguém aqui cria filhos com base em descarga de dopamina. Ninguém aqui enfrenta problemas conjugais com base em impulsos elétricos. As pessoas vivem o amor como se isso fosse real, porque pra elas de fato ele é. Tá, eu confesso que talvez o título desse vídeo não tenha ficado tão bom assim. Eu acho que se eu tivesse colocado como a matéria chegou ao ponto de sentir amor, teria ficado um pouco melhor, não teria não? O que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários. Bom, mas agora pensa aqui comigo. Você é matéria. Matéria organizada de um jeito absurdamente complexo. Seu cérebro não é uma pedra. Você é um sistema capaz de gerar experiência subjetiva. Talvez o fato de tudo ser matéria não diminua o amor. Talvez isso só o torne mais impressionante ainda. Agora pensa aqui comigo. Átomos que nasceram do interior de uma estrela agora são capazes de produzir saudade, né? Isso não torna um amor pequeno. Isso aqui torna a matéria gigantesca. Isso aqui é lindo pra caramba, pô. Talvez o grande erro aqui seja imaginar que a matéria é sinônimo de vazio, quando na verdade a matéria organizada pode gerar a consciência. A consciência pode gerar um vínculo e um vínculo pode gerar amor. Isso não elimina o mistério, mas ele desloca a perspectiva. Existe um outro ponto que complica ainda mais a narrativa biológica. O amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. E é aqui que mora uma das maiores tensões entre o materialismo e a experiência vivida. Porque você pode sentir uma atração intensa por alguém e mesmo assim escolher não agir. Pode sentir uma raiva profunda e escolher permanecer. Você pode não sentir mais aquele entusiasmo inicial. A dopamina já não dispara mais como antes e mesmo assim, você ainda pode decidir cuidar de alguém. Isso automaticamente ultrapassa a química, porque se o amor fosse apenas um conjunto de reações químicas, você seria escravo delas, mas você não é. Você consegue agir contra o impulso. Você consegue escolher permanecer, mesmo quando a biologia já perdeu o interesse. Você consegue escolher partir, mesmo quando a química te puxa de volta. E o nome disso é liberdade. Isso não se explica simplesmente com determinismo químico. Se tudo isso fosse apenas um impulso evolutivo, não haveria espaço para o compromisso. E o compromisso é uma das expressões mais profundas de amor, porque o compromisso é quando você decide amar, mesmo quando você não sente amor. É quando você cuida de alguém, não porque a dopamina disparou, mas porque você decidiu que aquela pessoa importa. É um casal que passa por uma crise e decide reconstruir. É um filho que cuida de um pai com Alzheimer, mesmo sabendo que ele não vai se lembrar de nada. É um amigo que aparece mesmo sem vontade porque sabe que a outra pessoa precisa. Nenhuma dessas coisas é automática, nenhuma delas é só química. São decisões conscientes de atribuir valor em algo que transcende o benefício imediato. E é aqui que tá o ponto. Talvez o amor comece mesmo aí com a química, com a biologia, com o vínculo inicial, com o apego, mas ele só se sustenta com a escolha consciente. E a escolha consciente envolve algo que não é facilmente reduzido a uma reação automática. Envolve agência, intencionalidade e significado atribuído. Você pode até argumentar que a escolha também é determinada por processos cerebrais, que até a decisão de permanecer no fundo é o resultado de sinapses e neurotransmissores. E mesmo que isso seja verdade em termos mecanicistas, a experiência subjetiva é de liberdade, e essas experiências têm consequências reais. Ela reorganiza a vida, ela cria responsabilidades, ela transforma trajetórias. Se isso fosse só química passiva, nada disso teria sentido. E digo mais, a própria ideia de amor verdadeiro pressupõe as escolhas. Ninguém valoriza um amor que é só impulso irresistível. O que a gente valoriza é quando alguém escolhe ficar, mesmo tendo a opção de ir embora. É quando alguém te ama não porque não conseguiu evitar, mas porque decidiu que você vale a pena. Isso acaba colocando o amor num lugar estranho e fascinante ao mesmo tempo. O amor, ele nasce da matéria, se manifesta como significado e se sustenta como decisão. Talvez o amor seja justamente essa sobreposição, a biologia que gerou a consciência. E mesmo com tudo isso, a pergunta ainda não desaparece. Se tudo é matéria, por que o amor transcende a matéria? Será que é porque o amor mexe com a identidade? Quando você ama, você expande o seu senso de eu e o outro passa a importar como se fosse parte de você mesmo. E isso desafia a ideia de individualidade isolada. Talvez é aí que mora o ponto mais profundo, porque o amor, ele quebra essa separação absoluta. Ele cria essa experiência de unidade. Seja ela aí apenas um fenômeno neural ou algo espiritualmente mais amplo, o fato é que o efeito é real. Ele reorganiza prioridades, redefine sentidos e muda trajetórias de vidas. Nada que seja só trivial produz um impacto tão estrutural assim. Talvez o problema não seja que sentimos amor apesar de sermos matéria. Talvez o real problema seja o de achar que a matéria não pode produzir algo extremamente profundo. Talvez o universo não seja tão frio assim. Talvez ele não seja tão pessoal na escala cósmica, mas dentro da experiência humana,
Ele produz uma consciência capaz de amar. Se existe Deus, talvez o amor seja a assinatura dele na matéria. E se não existe, talvez essa foi a forma mais eficiente, mais sofisticada que o universo conseguiu para se conectar consigo mesmo. É você quem vai ter que decidir em qual dessas opções vai acreditar. Mas de uma coisa que é certa, talvez a pergunta final não seja será que isso é só matéria? Talvez seja o que você faz com a sua capacidade de amar. Porque independente da origem você sente. E no mínimo isso merece ser levado a sério. Agora de uma coisa é certa, se você amou esse vídeo, já deixa seu like aí. E se você não for inscrito, já se inscreve aí no canal. Porque por mais que não pareça, eu amo ter você por aqui, beleza? E ó, pela sua audiência aí, meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!